Meu nome é Luiz Roberto Barroso, eu sou professor de Direito Constitucional. Essa é a minha profissão há mais tempo do que a maior parte das pessoas aqui tem de idade. Eu sempre gosto de me apresentar, porque me aconteceu de estar com a minha saudosa esposa, um tempo atrás, num restaurante, e um garçom veio até a mesa e disse: eu conheço o senhor de algum lugar. E eu ri timidamente, ele foi e voltou, e perguntou assim: o senhor é famoso, não é? Eu ri constrangido e tal. Ele voltou uma terceira vez e falou assim: eu vou lembrar quem o senhor é. Não lembrou. Na hora que eu paguei a conta, entreguei o meu cartão de crédito, ele foi até o caixa, voltou com um ar triunfante e falou: haha, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo. Sim. Eu sou outro, provavelmente levo uma vida muito mais difícil. Quando eu estava me organizando mentalmente para estar aqui, eu pensei quais eram os grandes desafios do mundo contemporâneo, quais eram as grandes preocupações que afligiam o mundo contemporâneo, e são muitas. Felizmente, nós temos duas guerras trágicas em andamento na Ucrânia e no Oriente Médio. Quase 1 bilhão de pessoas ainda vive em estado de pobreza extrema no mundo. Existe crime organizado e violência imensa em muitas partes do mundo. Só na América Latina, 120 mil mortes por homicídio em 2023. E fui passando quais eram os temas possíveis. E eu selecionei 3 temas que eu acho que são desafios e aflições do nosso tempo, que são a inteligência artificial, a crise da democracia e a mudança climática. Eu vi na apresentação da Ana Júlia uma certa ênfase na questão democrática. Vou tentar inverter um pouco as minhas anotações, mas não gostaria de falar um pouco sobre a inteligência artificial e também um pouquinho sobre mudança climática, que considero que são temas que as pessoas que participam de uma cidadania ativa e de um mundo do pensamento têm que ter no radar, porque muitas coisas importantes estão acontecendo e que demandam a atuação participativa da sociedade. Eu começo, portanto, pela inteligência artificial e a revolução tecnológica que nós estamos vivendo. Nós vivemos sob a égide da terceira revolução industrial. A primeira, do final do século XVIII, é representada pelo uso do vapor como fonte de energia. A segunda revolução industrial da virada do século XIX para o século XX é representada pela eletricidade e pelo motor de combustão interna, que permitiu à indústria automobilística, à aviação. E depois, de meados para o final do século XX, veio a revolução tecnológica, a terceira revolução industrial, que é a revolução tecnológica, que é caracterizada pela substituição da tecnologia analógica pela tecnologia digital, e por isso também é chamada de revolução digital, que permitiu a universalização dos computadores pessoais, a universalização dos telefones celulares, que assinalam os nossos tempos, e pela internet, conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. Essa é uma transformação muito profunda, que mudou o modo como nós vivemos, o modo como nós compramos livros, o modo como nós fazemos uma pesquisa, o modo como nós ouvimos música, o modo como nós nos informamos com o noticiário. As plataformas digitais hoje substituíram, em alguma medida relevante, os meios de comunicação tradicionais. Aliás, eu queria dizer para os mais jovens que já houve vida na Terra sem Instagram, sem Facebook, sem Google. Portanto, nós vivemos esse admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, da internet das coisas, dos carros autônomos, algoritmo, que é uma palavra que até anteontem a gente não conhecia, vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo. E nós agora estamos ingressando numa nova revolução industrial que é representada pela inteligência artificial.
que vai modificar de uma maneira profunda o próprio papel da condição humana na Terra. É importante não subestimar esse momento que nós estamos vivendo, os avanços tecnológicos e as escolhas éticas que nós vamos ter que fazer nesse mundo em que a inteligência artificial vai se tornando onipresente. Numa definição bastante simples, inteligência artificial significa a transferência de capacidades, de programas que transferem capacidades humanas para computadores. Isso que é, muito basicamente, a inteligência artificial. Capacidades que incluem tarefas cognitivas e tomadas de decisões, porém, com dados, estatísticas e instruções que são dados pela própria condição humana. Portanto, a inteligência artificial, ela não tem consciência de si mesma, ela não tem discernimento do que é certo e errado, do que é bom ou ruim, ela não tem valores éticos. Todos eles são produto de input que é feito por pessoas humanas. E é muito importante que se tenha isso em vista. E, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos atravessando essa expansão assustadora da inteligência artificial generativa, que na sua versão comercial se apresenta como o ChatGPT. E esse é um modelo capaz de replicar as capacidades humanas de linguagem, geração de conteúdo e criatividade nos domínios mais diferentes da vida, da ciência à literatura. Há quem compare a importância da inteligência artificial generativa à criação da prensa por tipos móveis feitos por Gutenberg em 1455 e o impacto sobre o conhecimento que ela produziu, inclusive abrindo caminho para o iluminismo, para o surgimento de um novo tempo na história da humanidade, marcado pelo iluminismo, significando razão, ciência, humanismo e crença no progresso social. A inteligência artificial oferece muitas potencialidades. Eu não sou uma dessas pessoas que acha que a vida está ruim, com tendência a piorar. Pelo contrário, não sou como um personagem de uma história que meu querido amigo Carlos Aires gosta de contar, o sujeito que foi ao médico e o médico disse para ele: eu tenho uma notícia ruim para te dar. Tem uma ruim e tem outra pior. Ele disse: bom, me dá a ruim primeiro. E o médico disse: você só tem 24 horas de vida. Mas o que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. Na verdade, a inteligência artificial, ela oferece imensas potencialidades para fazer com que a vida fique melhor. Em primeiro lugar, ela tem melhor capacidade decisória do que a condição humana em muitas matérias, pelo simples fato de que ela é capaz de processar um volume muito maior de informações do que o cérebro humano, numa velocidade muito maior. E, portanto, para muitas tarefas, a inteligência artificial vai poder tomar decisões de uma forma mais eficiente do que a condição. Recentemente, dizia que se uma jovem ou um jovem tiver 2 pretendentes e estiver em dúvida, a inteligência artificial é capaz de tomar a decisão melhor do que o próprio interessado, apenas cruzando as informações que já tem sobre pretendentes e pretendidos. Eu escrevi na margem do meu livro: prefiro errar sozinho. Mas a verdade é que vai surgir um tempo, e isso é um desafio ético, porque muda o papel da condição humana na Terra, em que algumas decisões das nossas vidas serão tomadas de maneira mais eficiente fora da gente, heteronomamente. E isto vai abalar um dos pilares da civilização liberal democrática, que é o livre-arbítrio, a autodeterminação. Cada um faz as suas escolhas existenciais no exercício da sua autonomia individual. Esse é o grande pilar da vida livre, da vida democrática. A partir do momento em que as principais decisões das nossas vidas sejam tomadas fora da gente, vai haver uma mudança substancial
na maneira como se vive na face da Terra. Outra vantagem imensa é a automação. Existem funções que são extremamente repetitivas e desgastantes para a condição humana. Quem teve chance de ver o famoso filme do Charles Chaplin sobre a vida moderna e sobre a industrialização, lembrará de como é traumática ou neurotizante, como é traumático e neurotizante o desempenho de algumas tarefas, e elas vão passar a poder ser desempenhadas pela inteligência artificial, inclusive atividades de risco que hoje expõem as pessoas a situações indesejáveis. Vai haver um impacto relevante sobre as aplicações médicas. Hoje em dia, muitas cirurgias já são cirurgias robóticas, a pesquisa de novos medicamentos, a leitura de imagens, diagnósticos, grande potencial da inteligência artificial, proteção ambiental, muito mais fácil monitorar atividades ilegais de mineração, de extração ilegal de madeira, ou racionalizar o uso da água utilizando inteligência artificial, muitas aplicações na linguagem, porque hoje em dia a inteligência artificial generativa já é capaz de se comunicar com a gente e já é capaz de fazer traduções. Quem já tiver feito essa experiência de colocar um texto para traduzir no ChatGPT verá a alta qualidade dessa tradução e, portanto, em breve, o que eu estou falando aqui vai poder ser traduzido simultaneamente por um programa que vai falar em mandarim, que eu, infelizmente, ainda não consegui dominar, e, portanto, as pessoas vão poder se comunicar com todo o mundo. A linguagem vai deixar de ser uma barreira, e o próximo prêmio Nobel, em vez de ir para o Bob Dylan, vai para o Chico Buarque de Holanda, que escreve melhor ainda do que o Bob Dylan. Portanto, a linguagem, é porque, como dizia o Paulo Leminski, o português é uma língua linda, mas escrever em português e calar-se mundialmente é mais ou menos a mesma coisa. E, portanto, nós vamos conseguir romper a barreira da linguagem com a inteligência artificial. Portanto, há muitos proveitos e muitas utilidades. Porém, vêm acompanhados também de muitos riscos que nós precisamos ter em linha de conta. Primeiro, impacto sobre o mercado de trabalho. Muitos empregos já estão desaparecendo e cada vez vão desaparecer mais. E, na verdade, as pessoas vão ter que se recapacitar para os novos empregos que vão surgir. Mas não é fácil você transformar, evidentemente, um motorista num programador. E, mais do que isso, a inteligência artificial vai suprimir muitas das atividades hoje intelectualmente sofisticadas. Portanto, o Estado vai ter que ter a preocupação de recapacitar as pessoas e de dar amparo social, apoio social, redes de proteção social para os que não vão conseguir acompanhar a mudança da economia num primeiro momento. Além do impacto sobre o trabalho, o grande risco do impacto sobre a atividade bélica. O uso de inteligência artificial para fins bélicos será devastador para o mundo. Nós já vemos o uso dos drones e agora já estão sendo criadas as chamadas armas letais autônomas, que atacam e tomam decisões sem participação humana. E, portanto, nós temos um problema ético dramático de decisões gravíssimas que implicam na destruição e na morte, sem que haja uma pessoa humana por trás tomando a decisão. Já há, hoje em dia, conferências da ONU discutindo até mesmo o banimento dessa possibilidade, o que acho que seria muito importante. O risco da massificação da desinformação e o risco democrático que isto significa. A possibilidade de utilização do deepfake, que é alguém me colocar aqui dizendo coisas que eu nunca disse com a minha voz. E, portanto, o dia que porque nós somos ensinados a acreditar naquilo que vemos e ouvimos. O dia que nós não pudermos mais acreditar naquilo que a gente vê e ouve, a liberdade de expressão terá perdido o sentido. Isso, evidentemente, será gravíssimo e dramático. Portanto, o deepfake vai tornar a vida pior ainda do que já é nesse mundo da desinformação que nós assistimos. E aqui, apenas para quem
tiver alguma dúvida, eu não sou chantageado pelo ministro José Dirceu por uma orgia que participamos em Cuba. Embora haja milhares de acessos a essa informação na rede social. Eu queria dizer que eu nunca fui a Cuba, eu não tenho relações com o ministro José Dirceu e não sou dado a orgias. Embora na vida não descarte nenhuma possibilidade, mas não aconteceu. Portanto, a circulação da desinformação já se tornou um pouco uma estratégia de destruição, de desconstrução de reputações nesse mundo desencontrado que nós vivemos. Existem ainda os riscos de violação de privacidade, de discriminação e preconceito, e o risco final, que é o da singularidade, sobre o qual eu vou falar, para em seguida mudar o nosso tópico e falar um pouco sobre a democracia. Mas é preciso ter em conta que a inteligência artificial, com os potenciais para o bem e com os riscos de ser apropriada por maus atores, ela precisa de algum tipo de regulação. Houve, no ano passado, um movimento para interromper as pesquisas com inteligência artificial até que se conseguisse dar esse rumo. Mas a verdade é que é muito difícil parar a história e as pesquisas continuaram. E a regulação da inteligência artificial, ela enfrenta uma dificuldade que é a velocidade da transformação, a velocidade do avanço. Eu fiz um registro aqui, vejam que coisa interessante. O telefone fixo, aquele pretão, que as novas gerações já nem conhecem mais, eu sou do tempo que a gente pegava o telefone e ligava para uma telefonista, falava, telefonista, eu quero fazer uma ligação para a vassoura. Depois veio o telefone já automático, não tinha mais que falar com a telefonista, mas o telefone fixo, ele levou 75 anos para atingir 100 milhões de usuários. Vejam esses números. Em seguida, o telefone móvel, que é esse que inferniza a vida da gente nos dias de hoje, que nos aproxima de quem está distante, mas nos afasta de quem está perto, esse telefone celular, ele levou 16 anos para atingir 100 milhões de usuários. A internet levou 7 anos para atingir 100 milhões de usuários. O ChatGPT levou 2 meses para atingir 100 milhões de usuários. Essa é a velocidade da transformação no mundo que nós estamos vivendo. E, portanto, vejam a dificuldade que há de você regular aquilo que a gente não sabe bem o que está vindo, porque a transformação é muito ligeira. E, portanto, o máximo que a gente pode fazer é escolher quais são as nossas preocupações ao regular. Inúmeros países têm procurado abordar esse assunto, tem uma Executive Order nos Estados Unidos, tem uma legislação em vias de aprovação na Europa, tem recomendações da Unesco, tem recomendações da OCDE, tem recomendações da ONU, mas a verdade é que a gente sabe qual é o problema, mas ainda é difícil regular os 3 pontos que me parecem capitais, que são a proteção dos direitos fundamentais, é para isso que a gente está no mundo, para fazer com que as pessoas vivam em liberdade, vivam com igualdade e vivam em paz e tenham a sua dignidade respeitada. Em segundo lugar, para a proteção da democracia, porque ainda não inventaram uma forma melhor de governar as pessoas, e regras básicas de governança para a própria internet, para assegurar transparência, controle humano da tecnologia e minimizar os riscos desse último problema que eu vou falar, que é o da singularidade. Singularidade é o apelido que se dá para o risco, tratado na ficção científica, de os computadores tomarem conta, de eles ganharem consciência de si mesmos. Como eu disse no início, os programas dos computadores, eles fazem o que mandam, eles não têm vontade própria, eles não têm consciência.
Um computador jamais dirá, no estágio atual, penso, logo consciência. E o risco é muito grande, porque se eles adquirirem consciência e vontade própria, com a quantidade de informações e com a velocidade que conseguem processar as informações, eles é que vão tomar conta. Uma luz amarela se acendeu na humanidade quando aconteceu um episódio que é referido na literatura mais recente. Como todo mundo já ouviu falar, ensinaram um computador a jogar xadrez. Alimentaram ele com todas as aberturas possíveis e com uma grande quantidade de jogadas, e ele, computador, conseguiu ganhar algumas partidas do grande mestre Kasparov. Mas aí aconteceu um fato novo e um tanto surpreendente. Depois de um certo tempo, num outro projeto, num outro programa, o computador, alimentado da mesma forma, com as aberturas e jogadas, começou a fazer aberturas e a fazer jogadas totalmente inusitadas e que não haviam sido alimentadas por nenhuma pessoa humana. Ele, por um processo de aprendizado de máquina, machine learning, ele começou a ter ideias próprias e a fazer jogadas próprias, originais, e a ganhar os jogos. Portanto, isso demonstrou uma certa capacidade dos computadores de irem além daquilo que forem programados e terem iniciativa própria. E, portanto, acende-se o risco de que eles algum dia possam ganhar consciência. Os cientistas dizem que esse risco não é maior do que 10%. E aí eu fiquei relativamente tranquilo, e 10%, afinal, não é tão grande assim. Mas aí eu li um texto do Yuval Noah Harari, que tinha duas observações que me chamaram a atenção. A primeira era: você entraria num avião se o engenheiro que o projetou dissesse que tem 10% de chance dele cair? Opa! Acho que não. E a segunda observação, que também me chamou muita atenção, é: a inteligência artificial generativa já hackeou o sistema operacional da cultura humana, que é a comunicação. Ele já fala por textos e ele já fala por imagens. E ele é capaz de armazenar todo o conhecimento que se produziu na história da humanidade, pelo menos desde 3.500, quando os sumérios inventaram a escrita. Portanto, com a capacidade de acumular todo o conhecimento já produzido, com grande velocidade com que ele processa a informação, e a capacidade de processar mais informação do que o cérebro humano, nós poderemos viver um mundo em que a arte, a filosofia, a literatura passe a ser produzida também por inteligência artificial, e a gente já não consiga mais nem distinguir o que é o quê. Portanto, há muitos desafios éticos e há muitas situações do mundo que a gente está vivendo que vão mudar o próprio papel, o próprio significado de ser humano na Terra e no mundo que nós estamos vivendo. E isso não é, evidentemente, ficção científica. Isso é uma perspectiva que já está no limiar de acontecer no mundo em que nós estamos vivendo. Portanto, é preciso estar atento para que a inteligência artificial sirva bem à causa da humanidade, sem esse potencial destrutivo, seja bélico, seja transformando de maneira negativa o significado de ser humano nessa vida. Gostaria de falar agora sobre o segundo tema, que me parece ser uma das grandes preocupações contemporâneas, que é a democracia. E aí, tentar responder à pergunta que a Ana Júlia fez no início: democracia para quem? A democracia constitucional foi a ideologia vitoriosa do século XX e derrotou todas as alternativas que se apresentaram. O comunismo, a partir da Revolução Russa de 17, o fascismo, surgido na Itália nos anos 20, o nazismo na Alemanha nos anos 30,
os regimes militares que sucederam à Segunda Guerra Mundial como subproduto da Guerra Fria e os fundamentalismos religiosos do final do século XX. Quando o mundo passa do século XX para o século XXI, cerca de 120 países viviam em regimes que poderiam ser caracterizados como regimes democráticos. A democracia constitucional é um conceito que se equipara a uma moeda com duas faces, que tutelam valores diferentes, mas que se somam. De um lado, democracia significa soberania popular, eleições livres e governo da maioria. Essa é uma face da democracia, a face majoritária da democracia. Do outro lado, ela significa poder limitado, Estado de direito e respeito aos direitos fundamentais. É o constitucionalismo que se junta à democracia. Se houver 10 cristãos e 2 muçulmanos numa sala, os 10 cristãos não podem deliberar jogar os 2 muçulmanos pela janela. Por que não podem, se eles são a maioria? Porque a democracia é muito mais do que o governo da maioria. É o governo da maioria, respeitadas as regras do jogo e os direitos fundamentais de todas as pessoas. Embora a democracia tenha sido a ideologia vitoriosa do século XX, alguma coisa parece não estar indo bem nos dias atuais, em muitas partes do mundo, num quadro que os autores têm identificado como recessão democrática, retrocesso democrático, autoritarismo competitivo, democracia liberal, legalismo autoritário, em meio a muitos outros termos utilizados para identificar processos históricos como os acontecidos na Hungria, na Polônia, que agora se recupera, na Turquia, nas Filipinas, na Venezuela, na Nicarágua, na Rússia. Processos eletivos autoritários que minimizam a participação popular, violam direitos fundamentais e vulneram as regras do jogo que possam ser consideradas verdadeiramente democráticas. E mesmo as democracias mais estáveis, como o Reino Unido, como os Estados Unidos, sofreram os abalos desse descrédito em relação às instituições democráticas. O que está acontecendo no mundo, portanto, que vem enfraquecendo a democracia? O mundo assistiu e assiste uma onda de um populismo autoritário, anti-institucional e anti-pluralista, que evidentemente produz essa erosão da democracia. O populismo pode ser de esquerda ou pode ser de direita, embora hoje, no mundo, os riscos estejam vindo mais intensamente dos populismos de direita, com as suas manifestações de racismo, de xenofobia, de misoginia e de anti-ambientalismo. E uma das marcas do populismo autoritário de qualquer matiz é a divisão da sociedade em nós e eles. Nós, o povo puro, decente e conservador, e eles, as elites cosmopolitas, progressistas e corrompidas. Nada é pior do que procurar dividir a sociedade em rótulos. A democracia é plural. Ninguém tem o monopólio da representação do povo. Democracia tem espaço para progressistas, tem espaço para liberais, tem espaço para conservadores, só não tem espaço para aqueles que não aceitam o outro, só não tem espaço para a intolerância, só não tem espaço para quem não seja capaz de respeitar as regras do jogo. E as estratégias do populismo autoritário têm sido estabelecer uma comunicação direta com as massas, geralmente, mais recentemente, utilizando as plataformas digitais,
bypassar as instituições representativas intermediárias, como o Congresso, imprensa, sociedade civil, e atacar todos os órgãos que não sejam majoritários, os órgãos que protegem as regras do jogo e que protegem os direitos fundamentais, como são as Supremas Cortes, no caso do Brasil, os tribunais eleitorais, e outras instâncias que não são instâncias majoritárias, como, evidentemente, a universidade, que é um espaço totalmente plural. E, portanto, se olharmos os processos históricos da Hungria, da Polônia, da Hungria, em relação às Supremas Cortes, cujo papel é limitar o poder em nome da Constituição, o esforço foi de ou fechamento, como aconteceu na Rússia, ou captura das Supremas Cortes e povoando-as com juízes submissos que passam a ser linhas auxiliares do poder. Eu não disse ao início, mas gostaria de dizer agora, que, para mim, reitora, é uma alegria, eu diria uma emoção, estar nesse teatro aqui, que simboliza boa parte da minha primeira juventude e da resistência democrática que se fez no Brasil e que teve esse teatro como um dos seus centros de resistência. Eu despertei para a vida adulta aí aos 16 anos, 17 anos, por um episódio que aconteceu aqui em São Paulo, ainda não aqui na PUC. O da PUC foi em 77. Esse episódio que eu vou contar aconteceu em 1975, que foi a morte do jornalista Vladimir Herzog, no comando do 2º Exército aqui em São Paulo. Esse foi um episódio emblemático na minha vida, porque eu diria que foi o início da minha vida adulta e o início da minha preocupação e do meu esforço de compreensão do Brasil. A imprensa estava sob censura naquela época. Mas eu comecei a ler jornais. Já havia um jornal no Rio chamado Jornal do Brasil. Eu sou tão antigo que o Jornal do Brasil ainda existia. E aí veio a notícia de que o jornalista Vladimir Herzog, da TV Cultura, havia se suicidado nas dependências do 2º Exército em São Paulo, que ele havia se apresentado espontaneamente naquele órgão e depois tinha amanhecido enforcado, e pouco depois veio a foto, é uma foto muito impressionante, ele enforcado com o cinto da roupa de presidiário. Eu li aquela notícia e registrei. No dia seguinte, veio a notícia de que ele havia sido enterrado. O Vladimir Herzog era judeu. Eu sou filho de mãe judia, sou filho de mãe judia e pai católico. Cresci nas duas tradições. Desde o começo da minha vida foi plural. E aí li a notícia de que ele havia sido internado, mas nos cemitérios israelitas tem uma área própria onde são enterradas as pessoas que se suicidam. E aí veio a notícia de que ele não tinha sido enterrado na ala dos suicidas do cemitério israelita. Aquilo também me chamou a atenção, fiquei com aquilo na cabeça. E aí vem os jornais do fim de semana, ou da segunda-feira, e eu leio que Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo de São Paulo, havia celebrado um culto ecumênico na Catedral da Sé, ao qual haviam comparecido milhares de pessoas. E aí eu disse, está acontecendo alguma coisa esquisita aqui. Porque Vladimir Herzog era judeu. Afirmou-se que ele se suicidou, mas não foi enterrado na ala dos suicidas. O chefe da Igreja Católica faz um culto ecumênico para um jornalista judeu e comparecem milhares de pessoas. Tem alguma coisa que eu não estou compreendendo acontecendo aqui. E aí fui me interessar em descobrir. Havia jornais alternativos naquela época que começavam a sair. Eles duravam pouco, Opinião, Movimento. E aos poucos fui construindo o quebra-cabeça de que ele tinha sido barbaramente torturado nas dependências do 2º Exército de São Paulo e havia-se feito uma simulação pavorosa para encobrir aquele assassinato feito pela ditadura militar. E aquele foi um momento muito emblemático na minha vida, porque eu escolhi o lado da história que eu queria estar. E era, evidentemente, contra as pessoas e o regime.
que praticava ações como aquelas. Isso definiu, eu acho que a minha vida até hoje, que é ser contra a violência, contra a intolerância, contra o autoritarismo. Embora a democracia seja muito complicada e muito complexa, ela é muito melhor do que a ditadura, palavra de quem viveu intensamente uma ditadura. Portanto, ali houve, e não fui só eu, ali houve uma certa tomada de consciência da sociedade brasileira, que chegou ao seu ápice com aquilo que eu considero a morte moral do regime militar, que foi o episódio, o atentado do Rio Centro, em 1981, que foi um episódio ocorrido no Rio de Janeiro, pelo qual militares do primeiro Exército organizaram a colocação de bombas no Rio Centro num espetáculo, no 1º de maio, na verdade de 30 de abril para 1º de maio, em que havia milhares de jovens e havia tentativa de se colocarem bombas. Por fatalidade, uma bomba explodiu no colo do sargento, que a estava preparando, e ele morreu no local, e o capitão ficou gravemente ferido. E aquele era um movimento terrorista de dentro do Estado brasileiro, de dentro do Exército brasileiro, contra a abertura política. Aquilo horrorizou, porque a imprensa chegou antes de conseguirem encobrir. Portanto, havia fotos do episódio, havia fotos de que havia outra bomba no porta-malas, e, portanto, se conseguiu documentar que ali havia um crime de terrorismo contra a abertura democrática. E, naquele momento, viveu-se um ponto de inflexão dramático na vida brasileira para apurar o episódio, punir os terroristas. E houve um imenso movimento para encobrir o que aconteceu. O primeiro tenente-coronel que foi designado começou a apurar, ele achou que era para apurar de verdade. Imediatamente foi afastado, por acaso eu o conhecia, porque era de família de Vassouras. Foi afastado imediatamente, e aí colocaram um pobre homem que construiu a versão de que terroristas de esquerda tinham conseguido subrepticiamente colocar a bomba dentro do Puma e praticar aquele atentado contra os 2 militares. E ele, inclusive, o secretário de Segurança do Rio, descrevendo, ele também era um general, descrevendo o episódio, ele disse: o sargento virou-se para o capitão e disse: tem alguma coisa estranha aqui. E, em seguida, explodiu. E um jornalista, que é uma raça miserável, perguntou: general, o sargento morreu. O capitão está em coma. Está. Como exatamente o senhor sabe o diálogo que eles travaram? E, portanto, o encobrimento daquele episódio e a proteção ao terrorismo foi a morte moral do regime militar. Dali para o fim foi só ladeira abaixo, e nós finalmente tivemos a redemocratização em 1985, ainda por eleição direta. Em 84 teve a extraordinária campanha das diretas já, que mobilizou no Rio, São Paulo e muitas outras capitais, dezenas, centenas de milhares de pessoas. Ali foi o grande processo constituinte brasileiro, o povo na rua pedindo diretas já em 1984. Não passaram as diretas já, mas o rumo para a redemocratização foi irreversível. Tancredo é eleito no ano seguinte, e o resto é a história mais recente que todo mundo conhece. E aí veio a Constituição de 1988, que nos proporcionou, até hoje, 35 anos de estabilidade institucional e de estabilidade monetária, que não devemos desprezar. Os mais antigos terão vivido os dias pavorosos de uma inflação que chegou a 5.000% ao ano, um pouco o que está acontecendo na Argentina agora, e não se deve subestimar o impacto que a inflação produz sobre as pessoas pobres. Estabilidade monetária, responsabilidade fiscal, ao contrário do que se supõe,
é uma causa progressista, porque protege pobres. Endividamento aumenta juros. Quem precisa de crédito é pobre. Quando você gasta muito mais do que arrecada repetidamente, ou você tem que tomar dinheiro emprestado e os juros vão subindo, ou você tem que imprimir dinheiro e provocar inflação. Portanto, quando alguém se queixa dos juros com razão, tem que lembrar que os juros têm uma causa antecedente, que é o gasto além das possibilidades do erário. Mas, sob a Constituição de 88, tivemos estabilidade institucional, estabilidade monetária e grande inclusão social. O Brasil cumpriu as metas de desenvolvimento do milênio, não as atuais do desenvolvimento sustentável, muito antes de erradicar os maiores bolsões de pobreza. Ainda temos, e vou falar sobre isso em um minuto, mas nós cumprimos muitas metas, de modo que, sob a democracia, nós tivemos estabilidade institucional, estabilidade monetária, inclusão social e avanços nos direitos fundamentais de mulheres, de negros, de gays, de indígenas, de pessoas com deficiência. Todas essas foram conquistas democráticas sob a Constituição de 1988 e que, nos últimos anos, nós tivemos que nos esforçar para preservar, porque estiveram, em alguns momentos, ameaçados. E aí, 35 anos de estabilidade institucional, e não foram tempos banais. Tivemos 2 impeachments, um, como lembrou a nossa reitora, especialmente traumático, tivemos casos imensos de corrupção, tivemos momentos difíceis na vida brasileira e ninguém cogitou de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional e às regras do jogo democrático. Esse problema só entrou no radar da sociedade brasileira, infelizmente, nos últimos anos. E vai ficando para trás. Mas entrou de uma maneira muito preocupante, e as investigações estão revelando que nós estivemos mais próximos do que pensávamos, do impensável. Nós achávamos que já havíamos percorrido todos os ciclos do atraso institucional para termos que nos preocupar com a ameaça de golpe de Estado, quando já avançado o século XXI. Mas o mundo assistiu e assiste globalmente um avanço exponencial de uma extrema-direita que capturou o pensamento conservador. Eu queria repetir aqui, em respeito ao pluralismo democrático, que o conservadorismo é uma das opções legítimas do jogo democrático. A vida não é feita só para quem pensa como a gente. A vida é feita para todo mundo, desde que seja capaz de respeitar os direitos dos demais. Quem ganha numa democracia não é dono. Tem o direito de implementar o seu programa, mas tem deveres de respeitar regras do jogo e direitos fundamentais. Mas temos esse avanço da extrema-direita no mundo, temos esse uso das plataformas digitais para disseminar desinformação, discursos de ódio, teorias conspiratórias de destruição de reputações, um uso manipulativo da tecnologia, e em diferentes partes do mundo, um uso abusivo da religião. Essa é uma área delicadíssima, porque a fé das pessoas merece todo o respeito, mas você não pode aparelhar a religião para servir a causas que não são causas plurais. Eu conheço judeus progressistas e conheço judeus conservadores, eu conheço cristãos progressistas, conheço cristãos conservadores. Você usar a religião e dizer o meu adversário é o demônio, ou quem não apoiar o meu candidato vai ser punido por Deus, é uma forma pavorosa de manipular a crença e, frequentemente, a ingenuidade das pessoas. Mas ocorreu globalmente o avanço da extrema-direita, o uso da desinformação e a manipulação política da religião, que é um espaço muito respeitável da vida privada das pessoas e que não deve se embaralhar com a política.
E, além desses fatores globais, nós tivemos aqui, entre nós, esvaziamento dos organismos da sociedade civil que participavam da formulação de políticas públicas, desmonte dos órgãos de proteção ambiental e de proteção das comunidades indígenas, não demarcação das terras indígenas, nem 1 milímetro, negacionismo durante a pandemia. O Brasil tem menos de 2% da população mundial e teve quase 10% das mortes por uma má gestão da pandemia. Paralisação do Fundo Amazônia, paralisação do Fundo Clima, o dinheiro ficou parado na conta. Um antiambientalismo que preferia a inércia a fazer alguma coisa. Nada do que eu estou falando é uma opinião minha. Tudo que eu estou falando são fatos objetivos, que juiz não tem que ter opinião política. Eu trabalho com fatos. Falsas acusações de fraude no processo eleitoral. Eu mesmo era presidente do TSE, eu tenho prova de que tem fraude. Beleza, intimado para apresentar as provas. Era mentira, não tinha prova nenhuma. Politização das Forças Armadas, que talvez tenha sido uma das coisas mais dramáticas para a democracia. Porque desde 88, as Forças Armadas tiveram um comportamento exemplar no Brasil, de não ingerência, de não interferência, de cumprir as suas missões constitucionais, de ocupar espaços remotos da vida brasileira, inóspitos, gente que leva uma vida dura. Eu tenho o maior respeito, porém, foram manipulados e arremessados na política por mais lideranças, fizeram um papelão no TSE, convidados para ajudar na segurança e para dar transparência, foram induzidos por uma má liderança a ficarem levantando suspeitas falsas, quando a lealdade é um valor que se ensina nas Forças Armadas, uma deslealdade. Portanto, foram momentos muito difíceis que nós vivemos no Brasil, e coisas que ficamos sabendo, o uso da inteligência governamental para perseguir adversários, incentivos a acampamentos golpistas, desfile de tanques na Praça dos Três Poderes, ataque à imprensa e aos jornalistas, culminando com o 8 de janeiro, que não foi um processo espontâneo, foi uma articulação ampla. Portanto, nós vivemos momentos muito difíceis no Brasil. E agora sabemos que talvez um pouco mais difíceis do que nós imaginávamos. Mas as instituições venceram. E acho que nós estamos num processo de reconstrução. Agora, as pessoas voltam a discordar ou a concordar com decisões governamentais, como deve ser a vida. A vida livre é para as pessoas concordarem, apoiarem, para as pessoas divergirem, se tiverem que divergir, e na próxima eleição, quem não gosta vai se candidatar com outra. É isso que é a democracia. A democracia, inclusive, envolve alternância de poder. É muito importante para os mais jovens incorporarem essa percepção. A democracia é o espaço para quem pensa diferente da gente. Respeitar a liberdade é respeitar quem pensa diferente. Mas exigir que essas pessoas respeitem as nossas próprias crenças. Tratar os outros com respeito e consideração não significa abdicar das próprias ideias. Eu tenho convicções muito profundas, mas eu converso com todo mundo. Converso com o agronegócio, converso com a indústria, converso com o índio, converso com ambientalistas, porque a vida é feita de você ser capaz de entender os múltiplos pontos de observação que nela existem. Ninguém tem o monopólio da verdade, ninguém tem o monopólio da virtude, ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. Nós compartilhamos isso com todas as pessoas. Isso é que é ser democrático. Depois de ser democrático, aí a gente pode escolher a preferência política que a gente tem. A minha sequência de regras na vida das escolhas como cidadão são: a primeira, integridade. A gente deve ser correto. A segunda, civilidade. A gente deve tratar todo mundo com respeito. Terceiro lugar, idealismo. E aí as pessoas têm visões de mundo. Tem gente que gosta de mais Estado, tem gente que gosta de mais de livre iniciativa,
Essa é uma dualidade com a qual nós vamos conviver para todo o sempre e faz parte do jogo político. E a história é um pêndulo. Apenas os que são a favor do Estado não podem querer destruir os que gostam de livre iniciativa, nem vice-versa. A democracia é a capacidade dos contrários conviverem. Isso é o que eu penso, isso é o que eu acho, e isso é o que talvez seja a mensagem mais importante que eu gostaria de compartilhar, sobretudo com os jovens que estão iniciando. E para o pessoal do direito, nós estamos lançando um pacto da linguagem simples, que é parar com esse negócio de achar que quem fala complicado é inteligente. Geralmente, quem fala complicado não sabe do que está falando. Portanto, nós já temos problemas graves no direito, que é uma terminologia, por vezes, muito esquisita. Nós somos capazes de dizer coisas do tipo, no aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. É feio demais. Nós já temos embargos infringentes, tem mútuo feneratício. Me perdoe, mas parece uma posição do Kama Sutra. Mútuo feneratício. Portanto, não é preciso chamar recurso extraordinário de irresignação derradeira, ou habeas corpus de remédio heróico, ou o Supremo Tribunal Federal de pretório excelso, nem dizer que alguma coisa é de sediça sabença. Não é preciso piorar. Portanto, e nem é, se quiser usar um latim, até pode, mas hoje em dia já está um pouco em desuso. É claro que para tudo existe um limite na vida. Existe um brocado latino clássico, que eu até escrevi aqui, porque eu não consigo decorar essas coisas, que fala assim. Cadê o brocado latino? Puxa. Dormientibus non securit ius, que quer dizer, o direito não socorre aos que dormem, que é uma frase muito importante para quem vai advogar. Agora, linguagem simples também não é partir para o excesso de informalidade, portanto, não vai traduzir dormientibus non securit ius como, em bom carioquês, camarão que dorme a onda leva. Também não é preciso exagerar. Existe um ponto ótimo. Portanto, essas eram as observações sobre democracia e, na linha, eu não tinha programado, mas na linha do que a Ana Júlia falou no comecinho, eu tenho a minha listinha, Ana Júlia, democracia para quem? A minha agenda para o Brasil inclui. A agenda minha não. A agenda da Constituição para o Brasil inclui a agenda que pode unir progressistas, liberais e conservadores, a agenda do Brasil, uma agenda patriótica no bom sentido da palavra patriota. 1. Combate à pobreza e à desigualdade. É o topo da agenda brasileira. Um país que ainda tem 29% de pessoas em insegurança alimentar ou em pobreza extrema, por evidente, tem que ter isso no topo da agenda. A 9ª maior economia do mundo não pode ter gente passando fome. Segundo lugar, precisamos de crescimento econômico, obsessivamente crescimento econômico, porque senão não tem o que distribuir para enfrentar a pobreza e a desigualdade. Crescimento econômico e tributação justa. A tributação brasileira é totalmente regressiva e concentradora de renda. Não é uma tributação extorsiva, é apenas uma tributação justa. Justa quase não significa aumentar a carga tributária, mas redistribuí-la é melhor. Eu fui advogado há 30 anos, antes, e sou juiz há 10. No meu escritório de advocacia, pelo modo como as coisas são estruturadas, a distribuição de lucros é isenta e, portanto, a minha secretária, que era bem paga, graças a Deus, pagava mais imposto de renda do que eu. O sistema tributário brasileiro é um sistema no qual o patrão paga menos imposto de renda do que o empregado. É alguma coisa errada nesse modelo. Terceiro lugar, prioridade máxima, absoluta, desesperadora para a educação básica. Essa é a primeira e principal e grande política de ação afirmativa num país. Educação pública de qualidade
na educação básica para todas as pessoas. O Brasil se atrasou na história porque só universalizou a educação básica 100 anos depois dos Estados Unidos. E ainda hoje, os 3 grandes problemas da educação no Brasil são não alfabetização da criança na idade certa e evasão escolar no ensino médio. A gente não consegue manter os jovens nas escolas. E se eles não se formam adequadamente na educação básica, ou vão ter empregos de menor qualificação, ou vão ser cooptados para atividades ilegais. É dramático isso que acontece no Brasil, da evasão escolar. Um déficit no aprendizado, a criança termina o fundamental e o médio não aprendeu o mínimo, como revelam as provas, e a baixa atratividade das carreiras do magistério. São mapeados os problemas. É uma questão de enfrentá-los. 4, investimento em ciência e tecnologia. Nós vivemos a economia do conhecimento. As empresas mais valiosas do mundo, quando eu e o Luiz Alberto éramos mais jovens, talvez mais bonitos, as maiores empresas, as empresas mais valiosas eram as que exploravam petróleo, como a Esso e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a Ford e a General Motors, e as que fabricavam os grandes equipamentos, como aqui mesmo em Santo André, a General Electric. Nenhuma dessas empresas figura mais entre as mais valiosas. As empresas mais valiosas do mundo hoje são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. Empresas de conhecimento, de tecnologia, de inovação. A riqueza já não está mais nos bens físicos, ou a maior riqueza já não está mais nos bens físicos. E, portanto, nós temos que investir em ciência e tecnologia. Outro item da minha agenda para o Brasil está na Constituição: segurança pública. A violência e a criminalidade estão, em alguma medida, associadas à pobreza? Sim. Em alguma medida associadas à desigualdade? Sim. Em alguma medida associadas à desastrosa política de drogas que se pratica no país? Sim. Mas não só. As pessoas precisam de segurança pública. As pessoas precisam viver em paz. As pessoas precisam andar na rua sossegadas. E, ao contrário do que muitas vezes se imagina, pobre também precisa de segurança pública. E, portanto, o crime organizado cresceu imensamente no Brasil, a criminalidade comum cresceu imensamente no Brasil, a criminalidade institucionalizada, que é essa de dentro do Estado, nós ainda não nos livramos inteiramente, e, portanto, segurança pública faz parte de uma agenda progressista, mas progressista não sou eu, é a Constituição, que é uma Constituição iluminista, porque o constitucionalismo é produto do iluminismo. Saneamento básico está na Constituição, é a principal política pública de saúde. Habitação popular, as pessoas precisam morar com dignidade, para viverem com dignidade, florescerem. Ninguém floresce na sujeira, na falta de esgoto. E, também na Constituição, o Brasil precisa ser a grande liderança ambiental do mundo. O Brasil tem energia limpa. A energia no Brasil é predominantemente hidráulica. O Brasil é um exemplo para o mundo, tem sorte da natureza favorecer. Mas a energia no Brasil é limpa, no geral, mais de 50%. A energia elétrica é, proporcionalmente, a mais importante no Brasil, limpa. Nós temos fontes de energia renovável, solar, vento, que é a eólica, e biomassa, sobretudo cana-de-açúcar, em expansão. E, por fim, e, portanto, o Brasil tem que liderar a transição energética no mundo. E, por fim, o Brasil tem a Amazônia, que é a maior prestadora de serviços ambientais do mundo. A Amazônia é um ativo valiosíssimo. Só a ignorância, a incultura pode tratar a Amazônia como sendo um entrave e achar que quanto mais desmatamento, mais progresso. Já se desmataram quase 20% da Amazônia e o PIB da Amazônia aumentou minimamente. É o caminho errado. E, portanto, nós precisamos criar uma bioeconomia da floresta que dê condições de sustentabilidade aos 28 milhões de pessoas que vivem lá. Mas a Amazônia presta 3 grandes serviços à humanidade. É a maior biodiversidade do mundo, fauna, flora, alga, fungos, que, inclusive, retidos na floresta, impedem a disseminação de epidemias.
Em segundo lugar, um papel decisivo no ciclo da água. A Amazônia despeja 20% da água potável do mundo, da água fresca do mundo, no Oceano Atlântico. E tem os rios voadores que levam a umidade para toda a América do Sul. Não haveria agronegócio no centro-oeste sem a Amazônia. Portanto, é outra dualidade equivocada que se criou de que agronegócio e meio ambiente são coisas antagônicas, são coisas complementares. Agronegócio legítimo, e não grilagem. Em terceiro lugar, a Amazônia é o maior repositório de carbono, de dióxido de carbono da Terra, que pela fotossíntese ela armazena o dióxido de carbono, que é um dos gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. Portanto, na minha agenda, Ana Júlia, democracia para quem, eu incluiria esses itens todos que se extraem da Constituição brasileira. Tem outros, mas apressadamente, enquanto eu ouvia você falar, foi a listinha que eu consegui fazer. E, por fim, só uma palavra sobre a mudança climática, porque deu a nossa hora. Essa é uma questão definidora do nosso tempo e, portanto, nós precisamos, as atuais gerações têm compromissos com as futuras gerações de não permitirem que a vida para as próximas gerações fique insuportável. E, portanto, nós temos compromisso com o desenvolvimento sustentável, que é consumir os recursos atuais, sem comprometer os recursos que as próximas gerações vão precisar para as suas necessidades. Nós vamos ter que enfrentar o aquecimento global. O aquecimento global é causado pelos gases de efeito estufa, sobretudo petróleo, carvão e gás natural. O que é o aquecimento global? A radiação da Terra, a radiação do Sol, raios solares, o calor do Sol, chega à Terra e é refletido de volta para o espaço. Porém, parte desse calor, parte dessa radiação fica retida na atmosfera, por gases que vivem naturalmente na atmosfera, que são chamados gases de efeito estufa, que permitem que a Terra tenha uma temperatura compatível com a vida humana. O que aconteceu nos últimos 200 anos, depois da Revolução Industrial, é que, sobretudo, a queima de combustível fóssil, petróleo, gás natural e carvão, essa queima aumentou imensamente a quantidade de gases de efeito estufa que tem na atmosfera e, portanto, aumentou exponencialmente a quantidade de calor. E é isso que provoca o aquecimento global. E é por isso que é importante uma transição energética para sair dos combustíveis fósseis e partir para os combustíveis renováveis. Portanto, nós precisamos investir nessa transição e termos compromissos com as próximas gerações. O Brasil, no ano passado, em outubro, deu um passo importante, reajustou pelo Acordo de Paris, que é um dos acordos ambientais importantes, cada país se compromete a uma redução das emissões. E o Brasil se comprometeu a reduzir até 48% das suas emissões até 2030, 53%, e, muito importante, se comprometeu, e isso a gente tem que conseguir, desmatamento líquido da Amazônia até desmatamento líquido zero da Amazônia até 2030. Desmatamento líquido significa que existe alguma quantidade inevitável, mas você compensa reflorestando e replantando. Eu li, certa vez, que George Washington fez o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos, com 130 palavras, e que William Herschel fez o maior discurso de posse, com mais de 8.000 palavras pronunciadas numa noite fria e de tempestade em Washington, onde as posses são no inverno e ao tempo. William Herschel morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que ele contraiu naquela noite. E eu considero, querida Flávia, que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Portanto, está completando 1 hora, foi o tempo que eu mesmo me propus para conversar com todos. Eu, portanto, apenas enuncio as minhas conclusões. A crise da democracia em diferentes partes do mundo se deve a muitas razões políticas, sociais e mesmo identitárias.
Mas, e aí é preciso ter isso em conta, mas o populismo autoritário, ele cresce também pelos desvãos da democracia, pela frustração que a democracia provoca nos que se sentem excluídos, pelas promessas não cumpridas de prosperidade e igualdade de oportunidade para todos. E, portanto, a democracia precisa cumprir esses compromissos e, em alguma medida, se reinventar. Minha segunda conclusão: a mudança climática e o aquecimento global não são questões abstratas. Todas as pesquisas documentam que é a atuação do homem que está produzindo uma degradação do planeta que pode comprometer a vida na Terra e comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. Nós temos o dever moral para com os nossos filhos e os nossos netos de equacionarmos esse problema. E, no topo das prioridades de um país como o Brasil, deve estar a transição energética para energias renováveis. Eu repito, o Brasil tem que... Hoje, nós não temos condições de sermos uma grande liderança tecnológica. Nós não temos condições de sermos uma grande liderança industrial. Acho que a gente deve perseguir isso, mas hoje nós não temos condições. Mas para ser uma grande liderança ambiental, nós temos condições. E, portanto, não deveríamos desperdiçar essa oportunidade, inclusive atraindo investimentos para a Amazônia, para o turismo verde, para as atividades, inclusive minerais, inclusive de extração, que sejam legais e comprometidas com a preservação do meio ambiente. E, por fim, a inteligência artificial, que é o que vem vindo, traz enormes potencialidades de melhoria das condições de vida das pessoas em geral, inclusive para enfrentamento à pobreza. Mas ela vem acompanhada de inúmeros riscos que nós temos que prevenir ou que nós temos que enfrentar. E a regulação da inteligência artificial se tornou indispensável, mas aqui, como tudo na vida, desde Aristóteles, tem que acertar a justa medida, a mediania, a proporcionalidade. Porque se você regular de uma maneira restritiva demais, você também coíbe o avanço, você coíbe a inovação. É preciso acertar o ponto exato da regulação dessa tecnologia, que, como disse, pode e possivelmente vai mudar o que significa ser humano nessa vida. Mas eu queria encerrar dizendo o seguinte: a despeito de todas as modernidades, de todas as transformações, os valores existenciais que devem nortear a vida boa não é uma vida de flores ou não, a vida boa é uma vida ética, uma vida produtiva, uma vida em que as pessoas floresçam e sejam felizes. A despeito de todas as modernidades, os valores que devem nortear a vida boa e que bem se ensinam aqui na PUC são os mesmos de sempre, valores eternos: o bem, a justiça e a dignidade humana. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado.